INSS solta mais uma medida publicada no Diário Oficial da União. E vocês, segurados do INSS, precisam entender essa determinação da Previdência Social, porque isso pode mudar a questão do benefício que você recebe hoje. Agora, nesse boletim informativo dessa tarde, segunda-feira, do dia 17 de agosto de 2026, eu vou trazer para vocês essa mudança, explicar para vocês a nova regra, a quem se aplica e por que a Previdência Social decidiu fazer a alteração. E além disso, tenho aqui para vocês uma informação extremamente importante e urgente relacionado à prova de vida. Preciso trazer um comunicado urgente para vocês sobre a prova de vida do INSS para todos vocês segurados de toda a categoria de benefício que é liberada no Instituto. Também temos que trazer aqui para vocês uma bomba que caiu diretamente lá de cima da base do governo e que pode impactar na pensão por morte da Previdência. Então, gente, puxa aí a cadeirinha, se senta no sofá que a gente vai conversar. Porque nós temos uma questão aqui que pode mudar em todo o Brasil a pensão por morte da Previdência Social. Vamos conversar. Será que essa mudança é para melhorar? Ou essa mudança pode trazer uma limitação? E temos aqui uma lei no Brasil que é extremamente importante que toda a população saiba. Informação de utilidade pública. Vou trazer aqui para vocês uma lei específica que muita gente desconhece, mas vocês precisam ficar atentos. E também trago uma decisão que não vai agradar você segurado do INSS, mas quando o governo impõe, a gente tem que trazer. Eu vou explicar aqui para vocês porque isso pode trazer impacto, folha de pagamento de muito beneficiário da Previdência já a partir dos próximos pagamentos desse mês. Muita gente pode cair nessa determinação, tá? E a gente vai explicar o que essa determinação fala. Até porque veio de uma instância superior acima do INSS. Da instância superior, desceu para a Previdência como cumprimento obrigatório. Vocês sabem que existem órgãos acima do INSS que determina, põe uma regra e a Previdência tem que obedecer o que está ali. Vou explicar se isso pode trazer algum favorecimento ou se não traz nenhum favorecimento, tá? E vou trazer aqui para vocês também uma outra definição para certo grupo aí de pessoas dependentes de pagamento de benefícios previdenciários, o governo impôs regra nova. Pessoal, um dos benefícios que é pago aí para mais de 9 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então já dá para vocês entender, não são poucos que recebem o pagamento desse benefício. São mais de 9 milhões de pessoas que recebem esse pagamento mensalmente pago pelo Instituto. E esse benefício ele está passando por várias transformações. E essa que eu vou trazer para vocês é uma das transformações também do governo. Vamos conversar? Quero ouvir a opinião de vocês também nos comentários. Se há concordância, se você não concorda, comenta aqui pra gente nos comentários. O importante é aquela coisa, ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham que é certo, o que vocês acham que é errado aqui no país. E também o que se deve melhorar para vocês que dependam de benefícios da Previdência Social. Muita coisa tem que ser melhorada no Brasil e essas questões aí, acredito que está em debate pelo governo. Algumas, mas tem muito a melhorar. Também vou trazer outras questões nesse boletim informativo. Eu dei aqui para vocês um spoiler do que pouco, num pouco que vem aqui no vídeo.
E qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem colocar aqui para mim nos comentários do canal. Aqui nós somos especialistas em benefícios previdenciários, um escritório de advocacia. E qualquer dúvida que você tem, pode colocar. Ah, eu tive um benefício cancelado, recusado pelo INSS, queria saber como voltar a receber, como conquistar aquele tal benefício, como deveriam ser um laudo médico do INSS. Vocês comentem aqui pra gente nos comentários. Para quem ainda não é inscrito, mas chegou aqui, tá aqui com a gente, aproveite e se inscreva no canal, já ativa aí o sininho na opção de receber toda a notificação, porque assim que vier o próximo vídeo no nosso canal, você recebe a informação. Conto com o apoio de todos. Deixem o like, se inscreva, curta o vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas que vocês puderem e aproveita e salva também. Vamos aqui? Conto com o apoio de todos vocês até o finalzinho do vídeo para estar aqui com a gente. É muita coisa que a gente vai conversar. Muita gente me pergunta se existe limite de idade para dirigir no Brasil. O que diz a lei sobre pessoas idosas? Calma aí que vocês têm que se manter bem informado. Existe idade mínima para dirigir no Brasil? A resposta é não. O CTB Código de Trânsito Brasileiro não estabelece limite de idade para quem quer dirigir, desde que a pessoa seja maior de 18 anos e seja habilitada. No entanto, a legislação prevê mecanismo que, conforme a pessoa envelhece, podem fazer com que ela perca o direito de dirigir, tá? No geral, são avaliações médicas, eles analisam a sua capacidade motora e cognitiva do motorista, tá? De acordo com informações, vamos aqui conversar. O Brasil adota uma avaliação pessoal individualizada justamente para não violar a nossa Constituição Federal. As pessoas envelhecem de formas diferentes. Pode existir duas pessoas com a mesma idade, mas com capacidades físicas e cognitivas completamente distintas uma da outra, tá? Legalmente falando, se houvesse alguma questão que impedisse você, com uma idade X, de dirigir ou tirar a habilitação, isso violaria alguns princípios constitucionais. Inclusive, essa é uma prática internacional, tá? Então, eles acompanham a condição de saúde dos motoristas, conforme o avanço da idade, a legislação estabelece diferentes prazos para a renovação da CNH. Até os 49, a habilitação é válida por 10 anos. Entre os 50 e os 69 anos, o prazo é de 5 anos. A partir dos 70 anos, a renovação deve ser feita a cada 3 anos. Vocês têm dúvida? Coloca aqui pra gente, deixe seu like e seu joinha. Muitas pessoas me perguntam também se o médico pode suspender ou cassar a CNH. O médico não aplica uma punição a você, motorista, tá? A avaliação médica faz parte do processo administrativo e determina se você está apto a continuar dirigindo. O processo de suspender ou cassar a CNH é um ato administrativo quando o médico emite um laudo que você está inapta para conduzir veículos e não é uma punição, tá? Muita gente tem essa dúvida. A avaliação busca tornar o trânsito mais seguro e permitir ao Detran monitorar de perto as condições de saúde de nós motoristas mais velhos. Tá? O envelhecimento pode acarretar perda de visão, reflexo e capacidade cognitiva, atributos imprescindíveis para a direção, tá? Então, tem essas questões. Dúvida? Coloca aqui para mim, deixa seu like e o seu joinha aqui no vídeo. Olha só, projeto prevê salário quando a empresa não aceitar alta médica do segurado. Olha só o que diz, é bom, porque às vezes se a questão não se enquadra no seu perfil, mas também enquadra no perfil de alguém que você conhece. Por isso que eu falo que o compartilhamento é muito importante. Tem um projeto de lei aí, de autoria de um deputado federal da Bahia, e altera a lei para disciplinar o pagamento de salários e benefícios durante o período de divergência entre a perícia médica do INSS e a avaliação médica do empregador, tá?
além de estabelecer mecanismo de ressarcimento às empresas. Pelo texto, o que aconteceria? Quando você, que é funcionário, após cessar o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente por decisão de perícia médica do INSS, for considerado inapto para retornar ao trabalho pelo exame médico do seu empregador, a empresa vai ter que manter integralmente o pagamento do seu salário até a realização de uma nova perícia oficial. Então, eles querem dizer isso. Sabe quando o INSS não te quer? Um exemplo que eu vou citar aqui: o INSS não te quer, a empresa também não te quer. A empresa não te quer, então ela teria que arcar com os pagamentos do seu benefício o benefício não, do seu salário de forma integral, de forma obrigatória. Conseguiram entender? Eu achei isso excelente. Na minha opinião, isso é excelente, porque quem aqui já parou no limbo previdenciário? Muita gente fica parada. No limbo previdenciário, fica parado sem receber pagamento do benefício. O INSS vai lá, corta o benefício, dá alta. O INSS não quer a pessoa na empresa. E aí, o INSS não quer a pessoa no benefício e a empresa também não quer a pessoa na empresa. Muita gente já passou por isso, né? Vocês sabem que pode entrar com ação judicial nesse caso e obrigar o empregador a te pagar salário. E justamente esse comunicado, essa questão que está sendo julgada para ver se aprova aqui no Brasil e se entra em vigor, é para ver aí se eles vão aprovar para a população. Claro que ainda falta ser analisado em várias casas da Câmara dos Deputados, depois subir para o Senado Federal, depois do Senado, aquela proposta vai para o presidente da República aprovar ou negar. Se ele aprovar, entra em vigor em todo o Brasil. Vamos torcer que seja aprovado, né? A gente tem que torcer pela aprovação. Outra questão aqui que pode mexer na pensão por morte da Previdência. Câmara dos Deputados está discutindo projeto em tramitação, prevê retomada do pagamento da pensão por morte 100% para vocês segurados. Está em discussão na Câmara dos Deputados. Pessoal, se isso for aprovado, vai ajudar tanto, mas tanto vocês segurados que tiveram aí a pensão por morte reduzida por cotas, que depois da reforma da Previdência, vocês sabem, a pensão por morte foi decidida por cotas. E isso prejudicou o quê? Muita gente que depende do INSS. E o que acontece? A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, lá dentro da Câmara dos Deputados, aprovou um parecer para propor reestabelecer o pagamento de 100% do valor da pensão com morte paga pela Previdência a vocês dependentes de um segurado, desculpa. Isso vocês sabem aí que aconteceu essa mudança com a reforma da Previdência, tirou esse direito de muita gente, né? De receber o valor de 100%. Quem é de antes da reforma da Previdência sabe, está recebendo aí 100% do valor do benefício. Por exemplo, nós temos uma cliente aqui que ela recebe 2 pensões por morte antes da reforma da Previdência, todas no valor de 100%. Uma do marido, que veio a óbito, e uma do filho, que faleceu. Ela recebe as duas, porque ela provou que ela é dependente econômica do filho. E antes da reforma, ela teve o reconhecimento via judicial e recebe 100% dos dois valores. E vocês sabem que a última reforma da Previdência mudou os cálculos. Então, a gente tem que torcer o quê? Que esse projeto de lei seja aprovado na Câmara dos Deputados em todas as casas, passe pelo Senado, depois pela mão do presidente e entre em vigor. O texto aprovado na comissão, no entanto, quer acabar com a proporcionalidade do benefício garantido ao valor integral. Nos casos, a justificativa do projeto é que a proposta tem por objetivo assegurar a dignidade e o sustento adequado às famílias enlutadas, assegurando a dignidade e a preservação do propósito essencial da Previdência Social.
A gente tem que torcer, vamos ver o que que vai dar. Muita coisa o governo está aprovando, mas ele deveria mudar essa questão. Ele não está mudando muitas regras e muito benefício, por que que não volta a pagar o valor de 100% da pensão por morte? O auxílio-doença também teve esse fator redutor aí também, em alguns casos, e muita gente saiu aí prejudicada. Tem alguém aí que foi prejudicado com a reforma da Previdência? Conta aqui para mim nos comentários se você foi prejudicado pela reforma da Previdência Social. Conta aqui. Vamos lá. Governo agora. Questão do BPC. Governo decidiu facilitar retorno de você que recebeu o BPC, mas que passou a receber auxílio inclusão e o BPC foi suspenso e você de repente perdeu o emprego. Calma aí que eu vou explicar para vocês. O governo decidiu mudar a regra no INSS. Essa estrutura é mexida no BPC da pessoa com deficiência. Sabe, vocês sabem que quando você é uma pessoa com deficiência, que receba o BPC Loas, se você quiser voltar ao mercado de trabalho, você pode voltar. Ah, estava ali recebendo o BPC, valor 100% integral de um salário mínimo. Quero voltar a trabalhar. O que que acontece? O seu benefício é suspenso e você recebe um auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo enquanto trabalha registrado. Claro que na questão do salário você tem que ganhar até 2 salários mínimos por mês. Se ultrapassar, você não tem direito ao auxílio inclusão. Só que acontece, no meio tempo, saí do INSS, estou recebendo o BPC Loas de um salário mínimo, fui para o auxílio inclusão, estou recebendo meio salário mínimo, estou trabalhando, ganhando menos do que 2 salários mínimos, então o auxílio inclusão meu está caindo todo mês de meio salário mínimo. De repente, a empresa decidiu do nada me demitir. Me demitiu, e aí, como fica a minha situação? O auxílio inclusão vai continuar sendo mantido ou eu consigo voltar para o BPC? É nesse ponto que o governo falou: aquela pessoa com deficiência que está recebendo o auxílio inclusão, que o BPC está suspenso, automaticamente, quando o INSS detectar que você perdeu o emprego, automaticamente ser reativado o auxílio o BPC Loas, para você não ficar sem renda, você voltar a receber um valor de um salário mínimo integral, tá? Então, eles colocaram condições para a pessoa voltar, para não ficar aquele tempo longo, tentando reestabelecer o BPC dele. Agora é de forma automática, aprovado pelo governo em todo o Brasil. Dúvida? Coloca aqui para mim, deixa seu like, seu joinha. E não sai daqui não, que eu tenho outra comunicação para vocês aqui no canal. Bomba, anunciada pelo governo, e tem segurados aí que podem ter desconto na folha do pagamento de repente do nada. Calma que não é todo mundo, é um caso específico e eu vou contar para vocês aqui no canal. Beijo! Elo INSS canal volta com a programação daqui a pouco e a gente se fala aqui nessa tarde ainda hoje. Até já, Deus abençoe vocês.